Olá, tudo bem? Estou aqui em nossa van, nosso estúdio móvel, falando de Cristo na estrada. Você tem acompanhado os nossos episódios? Nós estamos falando de 2 Crônicas, capítulo 7, recapitulando o episódio anterior. Nós falamos ali que Deus deu duas condicionantes para o povo. Uma no verso 14 e a outra no verso 19 e também no verso 20. E eu deixei a pergunta no ar e prometi trazer a resposta para vocês. Qual foi a opção que o povo seguiu? Seria a do verso 14 que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra? Ou eles não quiseram obedecer a palavra de Deus, desviaram do caminho de Deus? Será que eles ficaram com a opção dos versos 19 e o verso 20 que diz: porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e o adorardes, então, olha de novo aqui, né? A preposição, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa, que casa? O templo de Salomão, que ele tinha acabado de inaugurar, e Deus tinha aceitado, encheu de glória, né, com a sua presença. E aí ele diz: e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Infelizmente o povo preferiu essa condicionante do verso 19 e do verso 20. Irmãos, eu tenho falado para vocês também que a palavra de Deus ela é viva e ela é eterna. Se podemos aplicar o verso 14, nós podemos aplicar também os versos 19 e o verso 20. E aí? Qual é que você vai escolher? Seguir a Deus? Obedecer os estatutos e os mandamentos de Deus? Receber as bênçãos? Ter a terra sarada? Ou você vai se desviar dos caminhos de Deus, quebrar os mandamentos, os estatutos e ser arrancado, mandado para longe de Deus para receber tudo isso que está acontecendo aí no mundo? A pergunta era, o que o povo hebreu, né, os irmãos judeus, qual foi a opção que eles aceitaram, né, ou fizeram? Em Jerusalém foram construídos então 2 templos. Ambos foram destruídos por ocasião de guerras. Então já veio aí a resposta, né, do povo para Deus. Continuaram virando as costas para Deus. Hoje ainda existe a assim chamada esplanada do templo e o muro das lamentações. Já ouviu falar muito, né? Sempre aí em noticiários. Mais corretamente chamado como muro ocidental, que lembra o último templo que foi destruído aí há mais de 2000 anos. Então o primeiro templo, esse que nós estamos falando aqui de Crônicas, é chamado Templo de Salomão, pois foi construído por ele ali no século 11 a.C., sobre um terreno que foi comprado pelo rei Davi, lá no Monte Moriá. A construção do templo tinha sido muito desejada pelo pai de Salomão, o rei Davi. O objetivo era ter uma casa para a Arca da Aliança. A tradição diz que o desejo de Davi não foi realizado por causa dos pecados que ele cometeu. Salomão, no entanto, conseguiu construir esse templo maravilhoso. Foi um trabalho que durou 7 anos, lá em 1 Reis conta, né? 7 anos para construir esse templo, com madeiras vindas do Líbano. Os números, como contam ali em 1 Reis, 2 Crônicas, são espetaculares. Salomão enviou 30.000 homens para o Líbano para buscar madeira, e convocou 70.000 libaneses do reino de Tiro como carregadores e 80.000 como cortadores dessa madeira importante para a construção do templo. Além desses, nomeou 550 homens como responsáveis pelo serviço e outros 3.300 como ajudantes. As medidas da construção são descritas em 1 Reis, capítulo 6, verso 20, e aqui em 2 Crônica, capítulo 3, e também no capítulo 8, né? Então a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, uma sala dentro do edifício, um lugar especial. Que maravilha, né? Se não fosse a rejeição do povo, esse templo teria permanecido durante todo o tempo, até hoje. Esse templo, irmãos, ele foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C.
A destruição do templo, depois de 2 anos de assédio de Jerusalém, culminou no exílio dos judeus para a Babilônia, onde eles ficaram por 70 anos. A razão da sua destruição, segundo os profetas bíblicos, é motivada pela falta de fidelidade do povo. Essa leitura, por exemplo, nós encontramos ali em Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 8 fala diretamente dos pecados que eles cometeram. E o segundo templo de Jerusalém, já que eu falei que eram 2. O segundo templo, né, tem uma história mais complicada, tá? Algumas décadas depois da destruição do templo de Salomão, os judeus voltaram de Babilônia. Zorobabel trouxe ali a primeira leva, Neemias e Esdra contam essa história, e eles puderam reconstruir o seu templo. Essa primeira construção terminou em 515 a.C. Esse templo ele foi reformado por Judas Macabeus em 164 a.C. Agora, a imponência e fama que teve o segundo templo, em vez veio graças à intervenção de Herodes o Grande, sabia? Herodes o Grande, ele ampliou de forma monumental aquilo que existia. As obras iniciadas com Herodes duraram diversos anos, tendo terminado somente no ano 64 depois de Cristo. Agora, essa magnitude toda também vai cair. O segundo templo foi destruído pelos romanos através de Tito no ano 70 depois de Cristo. Aliás, Cristo já tinha deixado como profecia, né, que aquela casa, aquele templo maravilhoso iria ser destruído. E Tito, no ano 70, destrói o segundo templo. Talvez isso agora responda para você e para mim qual foi a opção do povo naquela época. Deus havia falado no verso 14, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o verso 19 e o verso 20 diz que se eles fizessem ao contrário disso, a casa, aquele templo que era desejo de Davi, que foi construído pelo rei Salomão, reconstruído por Zorobabel e pelos judeus depois que saíram de Babilônia, né? Depois do exílio de 70 anos, melhorado com Judas Macabeus, ampliado com Herodes o Grande, terminando essa segunda construção, né, de grande magnitude no ano 64, foi destruído por quê? Porque o povo virou as costas para Deus. Não seguiram a palavra de Deus, desviaram os pés da palavra de Deus, não quiseram obedecer os estatutos de Deus e não quiseram seguir os mandamentos de Deus. Então eu mostrei para vocês aqui o resultado, a destruição do primeiro, do segundo templo, que é o templo que nós estamos citando aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. E você? Você aí. Qual é a sua escolha? Eis que está diante de você hoje, mais uma vez, a preposição. Você vai escolher obedecer às palavras de Deus, seguir os estatutos, os mandamentos de Deus, receber as bênçãos que Deus tem prometido, ou você vai virar as costas para Deus, falar que a palavra de Deus não é mais importante hoje, você não vai querer mais ouvir, nem obedecer os estatutos, nem seguir os mandamentos de Deus, porque acha que isso é coisa do passado? Lembre-se, Deus, ele é eterno. E lembre-se que o segundo templo foi destruído no ano 64 da era cristã. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus lhe ajude a tomar a decisão correta. Eu prefiro ficar com o verso 14. Forte abraço, que Deus abençoe. Falando de Cristo na estrada.